Olá, telespectador do Canal Bar. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Que o amigo telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, todos os dias da semana tem pergunta e resposta aí na sua tela pelo canal 20520 da NET e também 26 e 526 na região do Vale dos Sinos, além, é claro, das nossas redes sociais, tanto do nosso programa como também do Canal Bar. Pergunta e resposta que conta sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Verbo Jurídico e também do portal coletiva.net. Canal Bar, que é transmitido para 19 municípios gaúchos. Então, temos uma bela audiência aí, principalmente na região metropolitana da nossa Porto Alegre. E neste primeiro bloco é com muita satisfação que nós recebemos aqui nos estúdios da Verbo Jurídico a presença do diretor do SESC, Luiz Tadeu Piva. Muito obrigado pela gentileza de atender ao nosso convite, meu, do Kleber Moreira e do Julian Cavalli, e estar conosco aqui na Verbo Jurídico. É um prazer, Renato. A gente está aí para conversar contigo, conversar com os telespectadores, falar um pouco do Sistema S, falar um pouco do que o SESC está fazendo aqui no nosso estado. SESC, que é um dos orgulhos do Rio Grande do Sul, aí sempre com várias iniciativas importantes de integração da sociedade. Realmente, a gente tem por missão, a nossa função, né? O SESC está aí com 72 anos, promovendo ações de saúde, cultura, esporte, lazer e de ação social, focado principalmente nos trabalhadores do setor do comércio e de serviços, seus familiares, mas também com muitas ações voltadas para a comunidade. Então, nós procuramos estar interagindo e, sem falsa modéstia, né, realmente estamos conseguindo fazer bastante coisa nos últimos anos e temos obtido vários reconhecimentos com relação a isso, que afinal de contas é a obrigação, nós estamos lá para fazer que essas coisas aconteçam. Inicialmente, Dr. Piva, um projeto muito interessante que trata-se da sustentabilidade, é o Descarte os Maus Hábitos. Maiores detalhes a respeito desta iniciativa do SESC? Bom, nós recentemente comemoramos o Dia do Meio Ambiente, né? E nós temos já um trabalho de muito tempo procurando envolvendo os nossos restaurantes. Hoje o SESC tem 14 restaurantes do Rio Grande do Sul, né? E constatamos que o consumo de plástico estava muito elevado, né? Copos, canudinhos. Então, estamos começando um trabalho que fizemos uma substituição de todos os copos plásticos dos restaurantes por copos de acrílico, né? Ficamos um pouco na dúvida se as pessoas aceitariam isso, né? Porque precisa lavar, precisa fazer essa manutenção desses copos de acrílico. Mas a redução de resíduos de plástico é muito substancial. Então, nós estamos abolindo os canudos, estamos abolindo os copos plásticos, né? Estamos reduzindo a questão de sacolas, que eventualmente também distribuímos, e com isso estamos dando uma contribuição para o meio ambiente. Eu acho que só no fato nós temos hoje servindo por dia cerca de 6 mil refeições no estado, né? Então são 6 mil copos plásticos, 6 mil sacos plásticos de guardanapo, tudo isso é que acaba sendo não mais largado na natureza. Então é uma contribuição que a gente acaba dando para a sustentabilidade do nosso planeta. Auxiliando aí, né, para que o nosso planeta seja mais saudável, né? Porque muitas pessoas ainda não despertaram para essa questão, né? Pegam e jogam copo plástico no chão, pegam sacola de supermercado e largam pelas ruas, né? No próprio carro, né? Vai lá, come uma bala, né? E joga o papel. Como se ninguém estivesse vendo. Ninguém está vendo. Como se ninguém estivesse vendo. Então é importante. Realmente. E esse trabalho ele fica linkado com outras ações educativas na área de educação ambiental que nós fizemos. Por exemplo, eu posso citar lá que em Cachoeira do Sul, nós fizemos um projeto de auxílio ao Rio Jacuí, de recuperação das margens do Rio Jacuí, com plantio de árvores, com coleta de resíduos que estavam largados à margem do rio. Então, todas as unidades do SESC, que hoje no estado são 61 unidades, elas têm, de alguma maneira, procurado despertar, principalmente nos jovens,
né, essa consciência ambiental. Por que nos jovens? Porque, infelizmente, o adulto de mais idade, ele já tem maus hábitos incorporados à sua cultura. Então, se nós trabalharmos as crianças, a criança acaba alterando e cobrando o pai, cobrando a mãe, né? E isso acaba surtindo um efeito. São pequenas coisas. A gente acha que só jogar um pacote, um papel de bala no chão ou um copo plástico não vai fazer diferença. Agora, a gente olha aí pelo mundo afora, que nem lá no Oceano Pacífico, que nós temos aquela ilha de plástico no meio do Oceano Pacífico, né? Isso vem de algum lugar, vem das nossas casas e do simples consumo que nós fizemos inadequadamente desses resíduos industriais que demoram 200, 300, 400 anos para se decomporem na natureza. Diretor, desde 2007, né, já ocorre pelo SESC a conscientização ambiental dos 4 R's. Vejam só, telespectador, 4 R's: reeducar, reduzir, reutilizar e reciclar. Como que esse projeto vem contribuindo aí para a população? Esse é o projeto que eu te coloquei, por exemplo, dos exemplos de Cachoeira do Sul. Nós começamos isso como uma ação interna na instituição, nas 61 unidades que nós temos no estado, e a partir disso linkamos com as secretarias de meio ambiente, linkamos com os conselhos de meio ambiente, linkamos com as atividades escolares, realmente para que se crie essa questão da reutilização do material plástico, né? Do material plástico ou do material que tem que ser descartado adequadamente, porque você conseguindo fazer com que as pessoas façam a separação do lixo orgânico, do lixo que é reciclável, você consegue fazer com que nós voltamos no upcycling do circuito e criemos coisas novas. Nós temos um programa, que é o programa Envolva-se, que funciona aqui na região metropolitana, e que recebe resíduos de material de vestuário. Peças de roupas que seriam das indústrias que não vão ser utilizadas, e nós pegamos tudo isso e entregamos para entidades sociais que foram capacitadas e que reciclam todo esse material. Então, produzem bolsas, produzem vestidos, produzem calças novas. Estivemos, inclusive, na Feira Internacional de Artesanato de Milão, o ano passado, levando esse projeto que é o Envolva-se, a produção aqui do pessoal do Morro da Cruz, aqui em Porto Alegre. Então, vejam que muitas coisas que a gente tem em casa e que muitas vezes acabam indo para o nosso lixo, podem ter reaproveitamento e podem ter reaproveitamento econômico com geração de renda. Então esse é o trabalho que o 4Rs procura fazer. Pegar esses resíduos e aquilo que tem como ser reaproveitado e muitas vezes com valor econômico agregado, a gente acaba fazendo. E a população que esteja acompanhando, diretor, em 19 municípios gaúchos, que tem a cobertura do nosso canal BA e que queiram participar, auxiliar o SESC nessa iniciativa, o que deve ser feito? Bom, nós podemos fazer um contato com o SESC pelo site, que é o sescrs.com.br, né, a sustentabilidade. Lá a gente pode traçar essa perspectiva, receber doações para organizar palestras, organizarmos eventos conjuntos, e pode também procurar uma unidade do SESC. Todas as nossas unidades têm multiplicadores socioambientais, que nós chamamos, que é o nome do colaborador que se dedica a esse trabalho de educação ambiental, e estamos disponíveis para desenvolver isso em qualquer uma das comunidades do Rio Grande do Sul. Ótimo, muito bem. Agora, no começo deste mês de julho, né, está previsto o 4º Seminário Internacional SESC de Envelhecimento. Quais são as atividades oferecidas aí para melhorar a qualidade de vida da nossa terceira idade? Bom, na verdade nós utilizamos a terceira idade no SESC, nós chamamos de maturidade ativa. Olha só. Né? É um nome que nós já adotamos há vários anos, que inclusive registramos a patente desse nome, porque entendemos assim, cada vez mais a expectativa de vida da nossa população tem aumentado. Nós aqui no Rio Grande do Sul somos o estado do Brasil com a maior expectativa de vida. Então, nós estamos coordenando todas as entidades que trabalham com questão gerontológica, com os grupos de convivência e fazendo discussões a respeito do envelhecimento. A maioria das pessoas se aposentam e não tem os seus negócios para continuar sentindo-se economicamente ativas. E isso causa um ciclo, muitas vezes, de depressão, de isolamento, e nós
Procuramos desenvolver no SESC, através dos grupos da maturidade ativa, que nós temos hoje 7 mil participantes no estado, são 62 grupos, oferecer a essas pessoas uma oportunidade de fazerem um trabalho social nas suas cidades, usarem as suas potencialidades profissionais, inclusive, colocando à disposição da sociedade, dando desses grupos uma representatividade que individualmente ela não teria, porque uma pessoa sozinha de 60 anos, ninguém dá muita bola para ela. Está mudando, graças a Deus, mas agora, dentro de um grupo constituído, em que tu tem 100, 200, 300 pessoas, que tu participa de discussões, que tu organiza seminários, que tu começa a se posicionar nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, você cria um novo significado para o envelhecimento. É isso que a gente está querendo fazer. Na verdade, é fazer com que o idoso entenda que ele ainda tem contribuição e pode ser protagonista na sociedade. E esse seminário que a gente faz ali no Sesc Canoas, justamente traz isso. Ele traz especialistas da área gerontológica, especialistas da área pública, em que se discute oportunidades, como é que se pode fazer políticas para o idoso e que ações que o idoso pode fazer em benefício da sua sociedade e da comunidade em que ele está inserido. Pelo interior, como é que tem sido esse debate durante os eventos que o SESC promove? Na verdade, quem tem promovido muito esses eventos é a Federação do Comércio, a FEComércio, porque a FEComércio que dirige os braços sociais, que são o SESC e o SENAC, o SESC trabalhando com essas áreas que eu já falei no início, o SENAC trabalhando com a educação profissional. Então a questão política, de políticas públicas, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma trabalhista, quem conduz esse processo dentro do nosso sistema é a própria federação. Ela realiza um evento chamado Giro pelo Rio Grande, né, e que trata desses assuntos. O ano passado o tema foi reforma da Previdência. Então, na verdade, a FEComércio está se antecipando a essa discussão, trazendo números. É que a gente vê muita discussão e muita gente falando com impropriedade numérica, né? Nós temos lá o nosso consultor, o professor Marcelo Portugal, da URGS, que é largamente conhecido aqui no estado, né? Uhum. Então, o Marcelo, o Lucas Esquifino, o doutor Borim, né, que é o nosso assessor tributário da FEComércio, eles giram pelo estado, nesse programa Giro pelo Rio Grande, falando sobre isso. O tema desse ano não é a reforma da Previdência, porque isso nós já tratamos o ano passado, assim como anteriormente tinha se tratado a reforma trabalhista. Então são reformas que precisamos fazer e que atualmente o que a gente está falando é da situação econômica do país mesmo. Então, até nós teremos recentemente agora no dia 2 de julho, em Palmeira das Missões, mais uma edição desse circuito. Então, é aberto à comunidade, é aberto ao empresariado, para que haja um esclarecimento. E se a gente olha efetivamente os números que o Marcelo traz, a gente vê que não tem superávit na Previdência, né, e que a gente precisa efetivamente ter uma reforma. Para finalizar, doutor Piva, e essa polêmica envolvendo o Sistema S? Olha, realmente nós estamos muito apreensivos com relação a essa questão. O governo federal fez um posicionamento no início da gestão, propondo de fazer uma redução dos recursos do Sistema S, com o argumento principal de que isso desoneraria a folha de pagamento das empresas. De fato, toda a desoneração da folha ela é muito bem-vinda. Só que está havendo, no meu entendimento, uma má compreensão e até um uso indevido da maneira como está se vendendo isso. Porque se o empresário está achando que vai reduzir em 40% os seus encargos sobre a folha de pagamento. Hoje, um salário do empregado, a empresa contando todos os encargos sociais, fundo de garantia, provisão de férias, mais o seguro-acidente de trabalho, mais INCRA, mais a Previdência, mais os terceiros, ela acaba dando 103% de encargos para a empresa. Não vai se reduzir 40% dos 103%. A proposta do governo de reduzir 30% ou 40% é reduzir 30% de 3% dos 103%. Então, na verdade, quando se fala que tirar dinheiro do Sistema S vai desonerar a folha, vai desonerar em 1,2% no máximo. Então é um dinheiro que para a empresa não vai fazer nada, porque com 1% não muda absolutamente nada esse cenário dos encargos. Agora, para a sociedade como um todo, com certeza o estrago vai ser muito grande, né? Nós teremos redução nos cursos profissionalizantes do Senai, do Senac, nas ações sociais do SESC. Eu vou dar só um exemplo rapidinho para vocês. O ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, o SESC serviu 2.600.000 refeições a R$ 9,50. Eu fiz um estudo usando os dados do Instituto Brasileiro de Benefícios ao Trabalhador
que diz que a alimentação média aqui no estado é de R$ 34. Ou seja, para comer fora de casa, tu gasta em média R$ 34. Então, as pessoas, se não comessem no SESC, pagariam 62 milhões de reais a mais. É disso que a gente está falando. É esses números que agora, felizmente, o governo federal abriu uma interlocução e a gente está mostrando para o governo. Nós investimos aqui no estado 25% a mais do que o governo estadual investiu nas áreas de cultura, esporte, lazer e turismo. Nós investimos 90 milhões de reais no ano passado. O orçamento do governo do estado, com LIC incluso, é 72 milhões de reais. Então é disso que a gente está falando quando se fala em tirar recursos. Só falei do SESC, não falei do SENAC, não falei do SENAR, não falei do SESI. Então é isso que a sociedade perde, em que a maioria das pessoas que usam tem renda até 3 salários mínimos. Diretor Piva, muito obrigado pela sua presença aqui no Canal Bá. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Vamos para o intervalo comercial e acompanhem Perguntas em Tons de Rosa com a nossa colega jornalista e publicitária Cristina Forte. Já voltamos. Olha, essa arte só pode ser do nosso músico que nos acompanha, Wanderson. Aqui, mais um Tons de Rosa, pergunta em Tons de Rosa. Nós fazemos as melhores perguntas para que você tenha as melhores respostas. E sempre com a chancela de Tatiana Beltrame, Clínica Odontológica, Agência Arte. Se você quer resultado na sua comunicação, chama a arte. E Zup do Brasil, eventos e marketing. Pessoal, o tema de hoje, provocado pela minha colega de bancada, é saúde e estética. Conosco, a transformadora Camila Pereira. Tudo bem? Desenvolve um trabalho sensacional, sem química, me corrija se eu estou errada, com aparelhos, com a transformadora, né? Eu achei 10 esse teu título, porque realmente, assim, a pessoa transforma a vida de uma pessoa, né, Cris? Não... Qual é o segredo, então, da Magras para fazer esse sucesso e para ajudar mulheres, homens, adolescentes, enfim, a emagrecer? Bom, nós somos uma clínica de emagrecimento saudável, como tu falou, sem medicamentos e estéticas de resultados. Nós trabalhamos com um programa nutricional consciente e procedimentos estéticos. Mas o mais importante, o que a gente quer é que a pessoa se torne a sua melhor versão, né? Cris gosta de falar da melhor versão. É uma comparação da gente com a gente mesmo, né? Exatamente. Me diz uma coisa, qual é a primeira atitude que uma mulher, vamos fechar nas mulheres, qual é a primeira, eu quero emagrecer, estou cansada, gordurinha aqui e ali, qual é a primeira atitude que eu tenho que ter para perder peso? Não, na verdade, o primeiro passo está aqui, né? Nós temos que nos conscientizar da importância que é, não só pela estética, mas pela saúde principalmente. Hoje existem parâmetros, né, que nos dizem se a pessoa é saudável, se está com sobrepeso ou obesidade, né? É importante a gente ficar num parâmetro saudável, porém não necessariamente esse corpo magérrimo, né? A gente gosta de falar bastante que o nosso objetivo é fazer com que a pessoa volte a se sentir bem e disposta para realizar suas atividades do dia a dia, seja no trabalho ou até mesmo em casa, brincando com seus filhos. Então, esse é o nosso objetivo. Camila, tu fizesse um comentário que existe um parâmetro entre obesidade
sobrepeso e saudável. Quais seriam os parâmetros de uma pessoa saudável? Na verdade, existe um cálculo hoje, tá? Que é através do índice de massa corporal. É um cálculo realizado com a relação do peso e altura da pessoa. Se o resultado desse cálculo dá acima de 24,9 pela Organização Mundial da Saúde, a pessoa está com sobrepeso, e acima de 29,9 obesidade. Abaixo desses números, então, é considerado saudável. Uma pergunta? Sim, não, até para deixar claro que o peso da balança não é o mais importante, né? São essas medidas que uma nutricionista, uma fisioterapeuta, enfim, o profissional desta área que vai te passar. É isso, Camila? Acho que é isso, né? Eu gostaria de te colocar, aproveitar mais um pouquinho do tempo, Camila, a transformadora, assim, ó, também não pode ser aquele peso rígido, né? Se a pessoa tem uma altura e ela tem que pesar tanto, mas e o peso ósseo e o metabolismo, isso influencia? Com certeza, por isso que nós fazemos a bioimpedância, né? A bioimpedância. O que é bioimpedância? A gente consegue verificar alguns parâmetros como percentual de gordura, massa magra, peso, gordura visceral, né? Então, para estar fazendo esse fechamento realmente do que é o ideal, não só em relação ao peso da balança. Então, se você pensa em estar melhor ainda, porque bem, nós sempre estamos tendo saúde, né, Camila? Mas se você pensa em estar melhor ainda, comparando a você mesmo para o verão, comece agora a pensar que sim, é possível, né, Camila? É possível. Sem química, de uma forma saudável, chegar nas medidas que você busca. Olha ele lá. O nosso produtor já está fazendo sinal que é para encerrar a entrevista. Que pena, porque passou tão rápido, mas recado, a gente tem que ser bonito, gente, de dentro para fora. Não interessa se teu corpo é o mais bonito, se tu é magra, se tu é gorda, se tu é alta, se tu é baixa. Tu tem que passar a tua beleza interior para fora, senão não adianta, né, Camila, né, Cris? Estão falando coisas bonitas, comendo coisas saudáveis, tendo pensamentos bons, positivos, felizes. Aí tu vai te tornar uma pessoa bonita. É isso? Falou muito bem. Obrigada. Então, por aí vamos encerrando o nosso programa, deixando um grande abraço para todos, um beijo cor-de-rosa e lembre-se, as melhores perguntas são feitas por nós para que você tenha a melhor resposta. Tchau! Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta e neste segundo bloco vamos acompanhar reportagem de Julian Cavalli que fez lá no Centro Universitário Metodista do IPA com o seminário Direito e Liberdade de Expressão. A equipe do Pergunta e Resposta acompanhou o evento Direito e Liberdade de Expressão promovido pelo Centro Universitário Metodista IPA. A iniciativa ocorreu em virtude da passagem do Dia da Imprensa, celebrado dia 1º de junho, e reuniu os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e direito. Os palestrantes foram o jornalista André Machado, a publicitária Laura Borges e o desembargador Ney Widman Neto. O vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Reginaldo Pujol, que prestigiou a abertura do debate, destacou a importância da matéria. O direito, a liberdade de expressão são temas atualíssimos, especialmente quando se discute a liberdade de imprensa, de escrever, de informar e de formar ou deformar opiniões. É um tema que mais do que atual é desafiador. Então, para mim, ter sido convidado para participar dessa conclave me dá uma alegria muito grande. Até porque subir de novo o Morro Milenar, onde nos meus tempos jovens subi muitas vezes para participar de atividades do velho IPA, voltar nesse lugar, reencontrar esse lugar, me acende alguma nostalgia.
Especialmente que eu vejo que o IPA agora transformado numa faculdade, numa universidade, continua perseguindo aqueles objetivos que as escolas metodistas pelo Rio Grande afora cultivaram. Eu fui aluno do Instituto União em Uruguaiana e lá aprendi que o bem maior a ser preservado é a liberdade e que como tal tem que ser usada com muita responsabilidade. Então esses conceitos de liberdade com responsabilidade me acompanham na minha vida e se ajustam por inteiro ao debate que hoje aqui se realiza. O repórter Julian Cavalli falou com um dos painelistas, o desembargador Ney Widmann Neto. Direito e liberdade de expressão foi o objeto deste painel, do qual tivemos a oportunidade de participar, representando aqui a visão do Poder Judiciário. A questão das fake news e como isso impacta a sociedade nos dias de hoje foi um dos temas muito debatido neste evento, né? Onde podemos também expressar que o Poder Judiciário dá a devida resposta, né? Assegurando sempre a liberdade de expressão e, eventualmente, o pagamento de indenização por danos morais ou materiais devidos àquele que tenha sido eventualmente ofendido, né? Com relação às fake news, há a regulação específica quando elas se propagam através da internet, né? Levando em consideração a lei conhecida como Marco Civil da Internet, que regula, né, esses serviços de acesso pelos provedores, né? Em muitos casos, a própria pessoa que publica o conteúdo tem sido condenada e, eventualmente, os provedores. Vamos ouvir também a palavra do coordenador dos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e turismo do IPA, professor Fábio Berti. Os meus cumprimentos e o meu agradecimento ao Pergunta e Resposta, sempre presente nos eventos mais importantes, com os temas mais relevantes aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nessa noite nós tivemos um debate importantíssimo na perspectiva do direito e da comunicação social, do jornalismo, da publicidade e propaganda, sobre a liberdade de expressão e, por extensão, evidentemente, a liberdade de imprensa. Nós sabemos que esse é um dos pilares mais importantes de uma democracia e em momentos como esse, que na verdade sempre é oportuno se discutir, mas em momentos como esse, quando em alguns momentos o poder público, o próprio governo federal traz algumas medidas controversas, polêmicas, enfim, e no dia a dia da nossa população. Então é importante, no âmbito acadêmico, na sociedade em geral, respeitando as instituições que estiveram aqui presentes nessa noite, que a gente possa reverberar, debater e conversar sobre a liberdade de expressão como um valor caríssimo para a nossa sociedade. Muito obrigado, mais uma vez, a Pergunta e Resposta pelo prestígio. Retornamos aos nossos estúdios. E neste ponto encerramos mais uma edição do Pergunta e Resposta. Até a próxima!